O que eu vou falar nesse vídeo não é tão óbvio, porque todo mundo já sabe que usar N no TypeScript é ruim, só que tem outras coisas que as pessoas estão usando que são tão ruins quanto usar N. Só que nem todo mundo sabe disso, ou passa despercebido, ou não parece que é tão ruim, mas no final das contas é ruim igual. Então eu vou te ensinar essas coisas que você não deveria fazer no TypeScript e como fazer melhor. Então já se inscreva no canal, deixa o like e bora aprender essa. Imagina a seguinte situação, você está desenvolvendo em uma aplicação lá, não importa muito o que seja, mas você tem duas interfaces na sua aplicação, um que é de usuário admin e o outro que é o customer user. Então você tem dois tipos de usuário. Aí dentro da sua aplicação tem uma função para pegar o Customer Payment e você vai receber aqui como um parâmetro qual é o usuário, que só pode ser do tipo Customer User. Aí você tem lá também dentro da sua aplicação uma variável qualquer em algum lugar que fala qual que é o atual usuário da aplicação, seja o usuário que fez o request ou o usuário que carregou a página do seu site, não importa, tem uma variável que fala qual que é o usuário. Aí você tenta chamar essa função passando aqui o usuário, só que você começa a ver que tem algum erro aqui e talvez você não consiga entender o que é esse erro, qual que é o problema. Então o que você faria? Você vem aqui, coloca o SN, comita esse código, manda para o request e manda para o seu time revisar. Até aqui é algo comum de acontecer e muito provavelmente, eu espero, que as pessoas do seu time olhem esse SN e falam que isso aqui está errado. Só que isso aqui é o óbvio, isso aqui é o que pode acontecer e é muito provável que vai acontecer, que as pessoas vão falar que usar o SN é ruim. Só que tem uma parte que não é tão óbvia assim, porque tem gente que em vez de usar o SN, que é o óbvio, vai pegar aqui o Customer User e colocar as Customer User. Só que nesse caso, fazer esse as Customer User é a mesma coisa que usar SN, não vai ter diferença nenhuma. Só que como não está escrito N, parece que é algo melhor, ou parece que você está fazendo algo assim que faz sentido, porque você está passando get customer e você está falando que o usuário é customer user. Só que isso aqui é basicamente você mentir para o TypeScript falando, eu sei que esse usuário aqui sempre vai ser customer user, então acredita em mim e vai. Bota fé que tá certo, só que nem sempre vai estar certo. Então você tem que evitar usar esse as aqui, esse operador, porque ele pode trazer problemas e ser tão ruim quanto usar SN. E claro, vai ter alguns pouquíssimos casos que usar esse operador vai ser ok. Geralmente vai ser algo quando você estiver fazendo uma função com tipos genéricos e você não precisa exatamente do tipo ali, você pode usar esse operador. Mas normalmente, se não for esses casos bem assim específicos, não use e trate esse as com algum tipo como algo bem ruim. E tenta entender qual que é o problema que está acontecendo. Pergunta para a pessoa por que você colocou isso aqui, qual que era o erro que você estava tendo e vamos ver se esse erro não tem como resolver sem usar isso aqui, porque isso aqui pode ser tão ruim quanto usar SN. Agora, um outro problema que eu já vi, que é gravíssimo, que você também tem que evitar de fazer, é, por exemplo, você vai acessar aqui uma propriedade, essa propriedade aqui ela é undefined ou null, aí ela vai dar um erro. Então, qual que é o certo a fazer? Você vir aqui e colocar o ponto de interrogação. Isso aqui é o certo de fazer, mas daí algumas pessoas caem em um pequenininho problema, porque quando você escrever um teste e você tiver a cobertura de teste, pode ser que essa linha aqui não esteja coberta. Por quê? Porque nessa linha você tem uma condição que é quando essa propriedade ela é undefined e quando ela não é undefined. Então você tem que meio que escrever um teste para esses dois casos. Se você não escrever para os dois casos, o que é o que acontece na maioria das vezes, ele acaba não sendo não cobrindo essa linha. E muitas pessoas têm uma tendência de achar que você tem que ter 100% de cobertura dos seus testes. Só que daí, quando a pessoa tenta colocar 100%, muitas vezes vai ser difícil você fazer um teste que vai cobrir essa linha onde uma propriedade específica é undefined. Então o que a pessoa faz achando que está certo? Coloca um ponto de exclamação. Não faça isso de jeito nenhum. Isso aqui vai resolver o problema da cobertura,
do teste, só que é muito melhor você ter aqui um ponto de interrogação, e se você não conseguir fazer um teste para cobrir isso, ou for muito trabalhoso, não tem problema, só não use 100% de cobertura de linha, use menos, que não tem nenhum problema. O problema de você usar esse ponto de exclamação aqui é que você está meio que ignorando o TypeScript, falando para ele assim, ó, eu sei que essa propriedade nunca vai ser undefined, então ignore isso e passe reto. Só que isso não é bom, porque isso aqui pode trazer erro, sim, pode ser que seja undefined e sua aplicação quebre em produção, nunca se sabe, então não faça isso, não use ponto de exclamação aqui. Se você quiser aprender mais sobre o ponto de exclamação, vou deixar no izinho aqui em cima, explicando exatamente como ele funciona, mas não é bom, use sempre o ponto de interrogação e esqueça esse negócio de ter 100% de cobertura de teste. Agora, tem um detalhe. Eu acho que é ok você usar o ponto de exclamação quando você estiver em um arquivo de teste, porque no seu teste você pode querer acessar uma propriedade ou acessar alguma coisa e você não tem que colocar ifs no seu teste verificando para deixar o tipo do TypeScript certinho. Então, se for um arquivo de teste, você estiver testando algum caso ali que é alguma coisa nula ou algo do tipo, ou você tiver certeza que não vai ser nulo porque você está mocando alguma propriedade, passando ali o valor que não está nulo, mas o seu tipo mostra como nulo, aí é tudo bem você usar o ponto de exclamação, então só use se for em um arquivo de teste. E uma dica para quem quer ir além, tem uma regra do ESLint aqui que vai proibir você usar o ponto de exclamação. Então o que eu faço normalmente é colocar essa regra para todos os arquivos, menos os arquivos de teste. É muito bom, recomendo bastante. Agora, um outro caso que é um pouquinho melhor que SN, só que ainda assim é ruim, que você tem que evitar, é, por exemplo, você ter aqui algum erro, aí você vai lá e coloca um comentário falando assim, ts expect error. Aí você vai ver que ele sumiu o erro. Isso aqui não é bom, não use isso. Isso aqui não é feito para você passar os erros ou resolver as coisas. Isso aqui é geralmente usado para quando você quiser criar um teste e esse teste estiver passando um tipo incorreto do TypeScript ou algo do tipo. Não faça isso. Isso aqui parece um pouquinho melhor, só que não é bom. E tem uma coisa que você pode usar para melhorar um pouco, é porque você pode, por exemplo, aqui escrever algum comentário explicando por que esse erro está acontecendo ou algo do tipo. E daí quando o erro parar de acontecer, você vai ver que ele vai dar um erro falando, ó, não está dando mais erro, tipo, isso aqui não está sendo mais usado. Aí você consegue ler o comentário aqui e entender qual que era o problema que estava acontecendo. Só que ainda assim, fazer isso aqui é a mesma coisa que você usar o N, só é um pouco melhor, porque quando parar de dar erro, ele vai dar um erro falando que parou de dar erro, mas ainda assim, não use. Se você vê isso, tenta debugar, entender qual que é o problema que está acontecendo e só use isso quando você tiver em um arquivo de teste. Mas tudo isso é para deixar uma mensagem um pouco mais clara. Primeiro que o SN é óbvio que é ruim, mas usar o operador as também vai ser ruim e é muito bom você ver qual é exatamente o caso que está acontecendo, porque são raros os casos que você vai usar esse operador. Não use ponto de exclamação, a não ser que seja em testes. Usar o operador as em teste também é um pouco ok. E não use esse comentário também do ts expect error, a não ser que seja em teste. Só que tudo isso aqui, a mensagem real que você tem que aprender é que quando você usar qualquer dessas coisas aqui, o que está acontecendo, na verdade, é que você tem algum erro que é muito difícil de entender. Só que às vezes dá para você conseguir entender ele usando, sei lá, inteligência artificial, perguntando para alguém do seu time, ou só às vezes lendo o erro e tentar debugar o erro. Então não desista quando você vê um erro, tenta entender e resolver ele, porque assim você vai deixar o seu código muito melhor e a qualidade vai ficar muito melhor também. Você tem que entender que vai ter erros, o TypeScript tem alguns erros que são muito maçantes, muito grandes, só que depois que você entender por que está dando erro, normalmente consertar eles vai ser muito mais fácil. Então pensa nisso, não desista, pergunte, pesquise e tenta entender por que está dando erro antes de partir para essas soluções que no final das contas só vão piorar o seu código.
Então, manda esse vídeo para aquele seu amigo que usa N em tudo no TypeScript, deixa o like, se inscreva no canal e se tiver alguma coisa que você também acha que as pessoas têm que parar de usar no TypeScript, porque o código vai ficar muito ruim e talvez seja até igual a N, deixa nos comentários porque eu quero muito saber o que vocês acham disso. Obrigado e até o próximo vídeo.